Olá, povo lindo, povo abençoado de Deus, a paz de Jesus, o doce amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro. Hoje é dia de jejum, penitência, oração, conforme a igreja nos ensina a vivermos e lembrarmos da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja nos convida a refletir no dia de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22, e nos ensina assim a Sagrada Escritura. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: Uns dizem que és João Batista, outros Elias. Outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante desta palavra que o evangelista Lucas coloca para nós rezarmos, meditarmos nesta sexta-feira. Sexta-feira que nós lembramos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vai falar da confissão de São Pedro. A confissão de São Pedro dizendo quem é Jesus. Mas antes dessa confissão, vai dizer que Jesus estava a orar a sós com os discípulos. Jesus estava em oração. Precisamos, no detalhe desta palavra, saber que a oração, que é o nosso diálogo com o Pai, que é o diálogo com Deus, que nos leva à intimidade com Ele. E Jesus, então, nesta intimidade, em oração com seus discípulos, ele faz uma pergunta, cheio do Espírito Santo, é claro. Quem dizem que eu sou? E eles começaram a responder. Uns dizem que tu és João Batista, outro Elias, um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas, na verdade, Jesus quer saber deles. E vocês? Quem diz que eu sou? E Pedro, então, toma a palavra e diz: o Cristo de Deus. Porque neste momento, então, Pedro e os discípulos reconhecem Jesus como o Filho de Deus. Tu és o Cristo de Deus, o ungido de Deus, aquele que nós esperamos. E Jesus, nesse momento, dá uma ordem a eles que não dissessem a ninguém. Não dissessem a ninguém porque Jesus vai se revelando nas pregações, nos milagres, nas curas. E nessa revelação, as pessoas vão conhecendo quem realmente Ele é. Mas Jesus, ele ainda vai dizer: é necessário que eu passe por muitas coisas, padeça por muitas coisas. Que eu seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. E ainda vai dizer: é necessário que eu seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Jesus está dizendo que passará pelos sofrimentos, pelas dificuldades, passará pela dor, mas ressuscitará ao terceiro dia. Porque muitos de nós não queremos passar pelo sofrimento, nós não queremos passar pela via dolorosa. Só que é necessário, se o Filho do Homem, próprio Deus, se passa pelo sofrimento,
é para nos ensinarmos também que nós iremos passar por esses sofrimentos. Mas sabendo que ao terceiro dia, a palavra de Deus vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. Que esta palavra nos ensine no dia de hoje, nós sabemos quem realmente é Jesus, que nós possamos entender e assumir o nosso papel de homens e mulheres que sabem quem é o próprio Cristo, que sabe quem é Deus, que nos salva, que nos liberta de todo pecado, que nos dá vida e vida eterna. Que nós possamos aprender nesta sexta-feira que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Embora muitos de nós falamos, repetimos, mas não assumimos, nós precisamos assumirmos quem é Cristo na nossa vida. E deixar de muitas manias, muitos vícios, apegos que temos, desvencilharmos do pecado e assumirmos o Cristo, a cruz de Cristo a cada dia. Que a palavra de Deus nos ensine nesse dia de hoje, como na confissão de São Pedro, que coloca neste momento diante dos discípulos, diante de Jesus, quando Cristo pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo de Deus. Que nesta sexta-feira, jejum, penitência, oração, nós possamos também ser como Pedro, como os outros discípulos, e saber que Jesus é o Cristo de Deus, o Filho de Deus. E aprendemos também com Jesus, que está a sós a orar, que nós possamos ter a intimidade em oração, para alcançarmos a cada dia mais bênçãos e graças de Deus. Que assim seja. Amém. Você é de Deus, viva a santidade. Você é uma bênção. Valeu!